Seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo de Crente podcast. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, descobrindo o seu chamado. E para isso nós hoje convidamos o pastor Cláudio Moura, que está na frente do ministério aqui, Quadrangular Avenida, cerca de 3 anos. E para descobrir junto com ele como que ele descobriu o seu chamado pastoral. Pastor Cláudio, seja bem-vindo ao nosso Papo de Crente podcast. Bom dia, irmão Marcos. Paz seja contigo, né? A todos que estão em casa nos acompanhando também pelo Instagram. Que a paz seja convosco, né? Um prazer poder estar aqui. Essa primeira oportunidade, né? Creio que Deus vai ser proveitoso esta manhã. Amém. Bem, pastor, e para a gente entrar nesse assunto, como que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida? Então, eu era bem mais jovem, né? E eu morava lá em Santo Antônio, né? Morava sozinho, né? Estava muito solitário mesmo. Estava praticamente, como diz, no fundo do poço, né? E tem na rua de baixo, que é onde nós morávamos, tem um tio meu, irmão mais novo do meu pai, que ele é pastor da Casa da Benção, pastor Joaquim. Mandar até um forte abraço para ele, né? Foi quem me enganou para Jesus, né? Ele começou a falar comigo do amor de Deus. Eu era um jovem católico praticante mesmo, né? E até ajudava nas missas, né? E eu sempre tive vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Sempre tive vontade de conhecer a Deus de verdade, de fato. Ele começou a me mostrar a verdade bíblica, né? Explicando a Bíblia para mim. E nesse tempo eu comecei a frequentar a igreja dele. Foi onde eu aceitei a Cristo, né? E passei pelas águas do batismo lá na igreja Casa da Benção, do bairro Jardim Natal. Sim. E como foram os primeiros passos já convertido dentro da igreja? Ainda jovem, né? Eu sempre gostei muito de música. E quando no início da minha convenção na igreja, eu era baterista da igreja, né? Era baterista da igreja, fazia parte da parte de música, dancei coreografia, participei de coral da igreja, participamos também lá muitas vezes de teatro, né? Teatros, fazendo peças, muito importante. E nunca imaginava que ia ser pastor. A verdade é que eu nunca sonhava em ser pastor, nunca passava pela minha mente em pastorear. Eu fazia parte mesmo do Ministério de Louvor, amava instrumento, amava bateria, e assim foi. Bem, pastor, e aí foi desenvolvendo o ministério e nessa época o senhor já tinha, assim, como o senhor tinha falado, que nunca imaginava ser pastor, mas já sentia que já tinha um chamado dentro da vida do pastor? Sim, com certeza. Muitas pessoas chegavam perto da gente e falavam, você tem chamado, você vai ser pastor um dia. E eu sempre tive fome e sede pela palavra de Deus, né? Queria conhecer mais a Bíblia, onde eu tive uma oportunidade de conhecer a minha esposa hoje, né? No qual ela um dia chegou perto de mim e falou assim, vamos visitar uma igreja quadrangular lá no centro, onde a minha irmã vai, minha mãe vai, e você vai gostar muito. Nós chegamos lá, eu conheci a saudosa irmã Preta, a pastora Maria da Luz, por janela. E quando nós chegamos ali, ela abraçou a gente, e ela era uma mulher de Deus, uma mulher muito usada pelo Senhor. E ela falou comigo assim, você tem um chamado especial, você vai ser pastor. Eu nem imaginava, eu falei, que é isso, irmã? Você tá me confundindo, né? Eu não. Ela falou assim, você tem sede de conhecer a Deus, né? E todas aquelas pessoas que têm sede de conhecer a Deus, sede de conhecer a palavra de Deus, Deus sempre honra. E ela começou a investir em mim. E nós desligamos da Casa da Benção, eu fui ser membro dela lá, ser auxiliar dela lá, né? E lá ela investiu no ministério, ela me motivou a fazer o ITQ, fazer o curso de teologia, me motivou a ser aquele que eu sou hoje, né? Então estou muito grato à vida dela também. E onde eu comecei a dar início, na minha primeira caminhada como pregador, deixando a área de música para trás. E então o senhor ficou um tempo lá com a pastora Preta. Fiquei muitos anos com ela lá, servindo ao Senhor, né?
lá, e é onde eu aprendi muito com ela, muito grato à vida dela, né? Ela não está mais aqui no nosso meio, mas está nos braços do Senhor, com toda certeza. Mas eu cresci muito lá, aonde teve uma época que nós recebemos lá no Instituto Teológico um convite de um pastor que hoje é amigo nosso de ministério, o pastor Roberto, casado com a pastora Elza, lá em Nova Era, que ele estava no início da caminhada lá em Nova Era, abrindo o Ministério Quadrangular. E ele falou assim comigo: vamos lá fazer uma visita, uma igrejinha pequenininha, uma igrejinha simples, né? Tem quase ninguém lá ainda. Vamos lá um dia fazer uma visita. E resolvemos ir lá. E quando nós chegamos lá, no culto de ensino da palavra, de doutrina, eu fiquei encantado de ver a pastora Elza ministrar a doutrina. Fiquei encantado. Eu falei: é aqui que eu quero ficar. É disso que eu preciso para a minha vida, palavra. E ficamos lá durante 13 anos, trocou de lugar, né? Ajudamos, pela misericórdia de Deus, ele a construir o templo que está pronto lá hoje, né? Fiquei 13 anos auxiliando ele. Sou muito grato ao pastor Roberto, porque foi ele que também, outra pessoa que investiu no meu ministério, confiou no meu ministério, me levando à convenção, né? E me consagrando a pastor. Eu sou muito grato pela vida dele também, a vida da pastora Elza, né? E é onde eles confiaram em nós, e nós podemos ir à convenção, podemos nos tornar pastor. E ali tivemos a oportunidade, através dele, de vir pastorear aqui no bairro Grama. E trabalhando lá com o pastor Roberto, o pastor passou por quais departamentos que o pastor passou para que chegasse até o momento que o pastor tivesse preparado? Lá nós passamos por quase todo o departamento. Um departamento que eu não passei foi o diaconato, né? O primeiro cargo nosso lá foi líder de jovem, né? Ficamos um ano na frente dos jovens, a igreja ainda estava pequena, né? Estava em crescimento, passamos por culto de jovens, por processo dos jovens ali. Passamos também, ajudei muitos anos o irmão Paulo, que trabalha lá até hoje com juniores, né? Eu assessorava o irmão Paulo na liderança dos juniores, né? Junto com a irmã Gabriela. E ali nós passamos também na bateria. No início eu era baterista lá. Eu e o Lucas, filho do pastor Roberto. Nós éramos os dois bateristas da igreja. Aí eu vi que o meu chamado não era música, né? Aí nós começamos a rodar todos os departamentos. Fomos auxiliar do grupo de Ministério de Casais por muitos anos também, auxiliando ali, né, na igreja dele. Então, ali no ministério, nos departamentos, quase todos os departamentos, eu tive a oportunidade de aprender ali na igreja do pastor Roberto, em Nova Era. E aí, pastor, chegou o momento de ingressar no ITQ. Quando tomou essa decisão? Então, lá mesmo, já com a irmã Preta, na época, eu comecei a fazer o ITQ, né? Mas eu tinha, na época, 2 períodos. Poderia fazer 2 anos ou o curso todo, dá 5 anos e 8 meses aproximadamente. Nós fizemos o curso todo, né? Aí, quando eu terminei esses 5 anos e meio, 8 meses aproximadamente, eu já estava lá no pastor Roberto, com ele, né? Foi onde eu fui à convenção, né? Então, assim, foi ali que eu terminei o curso, né? Mas, no meu início, quem me colocou lá no ITQ foi a própria Maria da Luz, a irmã Preta. Me incentivou, na verdade até pagou para mim na época, né? Me ajudou financeiramente, pagando para mim, né? E no pastor Roberto eu já estava quase terminando esse curso completo. Sim. Ô pastor, e como que chegou a Igreja Grama Avenida na sua vida? É um mistério de Deus. As coisas que Deus faz, ele surpreende a gente, né? Na época, essa quadrangular aqui em Grama é a igreja mais antiga aqui em Grama, né? Nós comemoramos agora, você estava presente aqui conosco, os 25 anos de ministério da igreja quadrangular em Grama. Então, é a mais antiga aqui em Grama. E esta igreja, ela teve vários processos, né? Foi uma igreja muito, muito sofrida, né? Segundo o relato dos próprios irmãos, que é mais antiga aqui, a irmã Luzia, né, que é a nossa secretária, a irmã Marli, sempre nos conta como foi dolorido esse processo aqui no bairro Grama, porque era o pastor Aparecido, né, na época, e o pastor Aparecido ficou 19 anos pastoreando a igreja.
um bom tempo, né? E depois veio o pastor Valmir, né, que veio a falecer os dois. Tanto o pastor Aparecido quanto o pastor Valmir vieram a falecer. Aí, após a morte do pastor Valmir, o pastor Mariano convidou o pastor Roberto, que é no qual a gente estava congregando lá em Nova Era, a assumir a igreja, né, o ministério aqui em Grama, porque não tinha quem mandasse aqui para Grama. Aí o pastor Roberto, junto com a pastora Elza, vieram e assumiram aqui o ministério em Grama, né? Mas só que a igreja aqui em Grama não era congregação, já era igreja formada, tinha todo o departamento, né? Já era igreja, uma igreja antiga. E ele não poderia ficar em duas igrejas, né? Aí ele enviou para cá o pastor Gilmar, que na época é até hoje auxiliar, junto comigo lá na época, lá em Nova Era, né? Auxiliar do pastor Roberto, o pastor Gilmar. O pastor Gilmar veio para cá, ficou 10 meses pastoreando aqui em Grama ali. Aí teve algum problema com a esposa dele, por causa de enfermidade, né? Ele não poderia estar presente muito aqui, estava sobrecarregando ele. Aí ele decidiu entregar. Aí quando ele comentou comigo que ia entregar, eu falei assim, poxa, me indica lá para me assumir lá. Aí ele falou assim, eu não posso não, mas o pastor Roberto pode. Eu liguei para o pastor Roberto, que era o meu pastor na época. Aí o pastor Roberto, o pastor Gilmar está indo de Grama, é verdade? Eu falei, é verdade. A pessoa não me indica lá, não. Mas você vai abandonar a gente? Eu falei, não vou te abandonar, é uma oportunidade nova. Aí eu falei, não, eu te indico sim. Aí na mesma hora ele ligou para o superintendente, pastor Mariano Júnior, no qual ele falou, o senhor vai ser responsável por ele? Eu falei, não, eu sou responsável por ele. Aí teve aquele todo o trâmite, aquela, né, conversa lá na sede com o pastor Mariano, junto com a Cirlane, junto com o pastor Roberto e tal. E nós conversamos lá e nós assumimos ali a quadrangular Grama, onde é lá na rua de Omar Monteiro 440 ainda, em frente ao campo do Julão ali. Era um salãozinho pequeno, né? Tinha aproximadamente 50 cadeiras, aproximadamente, onde nós assumimos a igreja ali. Hoje é quadrangular Avenida, mas antes era quadrangular Grama apenas ali. Sim. E agora a gente está num novo tempo, que é agora em frente ao posto de combustível aqui do bairro Grama. E como que o senhor tomou a decisão, já que a igreja já tinha anos que estava naquele ponto, por que o pastor tomou essa decisão de trazer a igreja para um ponto mais estratégico para ficar mais vista a igreja? Na verdade, era um sonho nosso, né? Era um sonho nosso, como é um sonho nosso de construir aqui na própria avenida mesmo, sonho nosso, né? Eu creio, irmão Marco, que o pastor tem que ter visão, ele tem que ter fé, tem que confiar em Deus e ter visão para não ficar estagnado em um lugar só, porque a obra ela não é do pastor Cláudio, a igreja não é do pastor Cláudio, a igreja é do Senhor Jesus. E se você tem um Deus que é todo poderoso, né? Você tem que sonhar coisas grandes, sonhar que vai vencer, que vai dar certo, ainda que tenha luta, ainda que tenha obstáculos, pessoas que vão tentar fazer com que você desista dos seus sonhos, dos seus projetos, mas você tem que ter foco. Tem que ter foco. O nosso foco é Cristo e cada dia mais crescer, né? E no dia que nós assumimos ali, foi 16 de fevereiro de 2022, pós-pandemia, né? Nós assumimos ali, eu me lembro que a esposa do pastor Mariano, ela chegou perto de mim, eu estava preocupado. Na verdade, eu fiquei preocupado, porque no primeiro domingo, no nosso primeiro culto do domingo, culto da família, tinha 15 pessoas apenas, né? 15 pessoas apenas. Eu chamei minha esposa e falei assim com ela, estou preocupado, porque como a gente vai fazer para pagar aluguel, né, luz, água, enfim, pagar as outras coisas que tem que ser paga. Aí ela falou assim, Deus vai te honrar. Você lembra lá no pastor Roberto? Todo o departamento que você passou, na escola bíblica principalmente, no culto de homens principalmente. Eu me lembro, voltando lá atrás, no culto de homens lá no pastor Roberto, olha que homem é difícil a gente ser testemunha disso, é difícil a gente reunir homens, né? Mas eu tinha uma briga abençoada com as irmãs, né? As irmãs, ela colocava na época lá 100 mulheres no culto de mulheres. Eu ficava doido, né, Marco? Falava assim, nossa, 100 mulheres. O nosso homem dava 20 homens, 15 homens. Falei, não pode, tá errado isso aí. Eu comecei a desafiar os homens lá. Nós conseguimos colocar no culto de homens lá 90 homens, 100 homens também. No culto de homens lá.
Aí eu sempre tive assim, essa vontade Aí a minha esposa falou assim comigo, você lembra todo departamento que você passou lá, tinha gente, você tem chamado, Deus vai honrar a gente. Só continuar fazendo as coisas certas, Deus vai honrar a gente. Eu me lembro no dia que nós tomamos posse aqui, a esposa do pastor Maranhão chegou perto de mim e falou assim, ô pastor Cláudio, isso aqui vai ficar pequeno, tá? Pode procurar salão maior lá para baixo, que vai ficar pequeno. E eu tomei posse daqui que ela falou, né? E pelas madrugadas, eu tenho o costume de orar todo dia, 3 horas da manhã. Eu falava com Deus, Senhor, ela profetizou, tá? E eu creio que o Senhor vai realmente cumprir a profecia dela na nossa vida. Aí eu me lembro que o contrato da lojinha lá vencia dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro que vencia lá. E realmente, né, pela graça e misericórdia do bom Deus, ficou pequeno. Domingo tinha 50, 60 cadeiras, estava dando 70 pessoas. Ficava pequeno. E um local que tem... Quando chega visitante, se vê lá todo mundo cheio lá e não tem cadeira para sentar, o visitante não volta mais. Né? Eu falei, Senhor, arruma um espaço maior para a gente. Né? Orando a Deus, arruma um espaço maior para a gente. Aí eu passando aqui na Avenida um dia, vi esse salão aqui enorme, né? Liguei para a corretora para poder ver. E estava enorme isso aqui, tudo aberto. Mas nós chegamos aqui, Marcos, estava cheio de barro. Não estava bonitinho assim igual está hoje, embolsadinho. Era tudo bloco, né? Tudo terra, bloco. Eu me lembro que entramos aqui, tinha uns barros aqui. Tinha um lagarto grandão morando na porta ali. Aí alguns irmãos falaram assim, o pastor Cláudio é louco. Vim para cá, o pastor Cláudio é doido, esse buraco aqui não vai dar certo, não. Que sujeirado que tem aqui, poeirado, não vai dar ninguém aqui, não. Eu falei, gente, tá poeira agora, mas nós vamos limpar. Porque as coisas de Deus tem que ser organizadas, tem que estar bonito, para ficar tranquilo. Basta a gente ter tempo, né? E graças a Deus, né? Deus nos abençoou poderosamente. Deus tem sido muito bom conosco, né? Deus tem sido maravilhoso conosco. Hoje estamos aqui, né? Com esse ato de fé. Em breve vamos comprar o nosso terreno, construir nosso próprio templo, a glória de Deus. Se Jesus não voltar, a obra vai sair, em nome de Jesus. Amém. Agora que a gente já descobriu como que Jesus chegou até a vida do pastor, a gente viu como que ele começou a engatear, chegar até onde ele chegou, eu queria que o pastor começasse a dar um conselho. Porque hoje, pastor, eu, como leigo, eu olho e imagino, muitas das vezes, os outros ministérios, sem ser o pastoral, têm sido deixados de lado, igual a diaconia, ou o chamado ministério para missionário, tem ficado um pouquinho de lado. O que o pastor, com a visão pastoral, tem enxergado a respeito disso? Muitos, irmão Marco, tem um pensamento de que só o pastor está fazendo a obra, só os músicos que estão no altar que estão fazendo a obra, né? Eles costumam dizer, eu sou levita. Não, levita é aquele que serve o Senhor, né? Eu valorizo todos os departamentos, né? Você está conosco aqui, você sabe que eu honro todos os departamentos, desde a portaria lá, desde o porteiro, desde o irmão que olha o estacionamento lá, o carro no estacionamento, ao pastor auxiliar, eu honro todos. Por quê? Todos os departamentos têm o mesmo valor para o próprio Deus. Aqui na obra de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu sou pastor presidente, eu estou pastor presidente, que eu sou melhor do que os outros. Não. Todos nós temos a mesma importância no reino, né? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante, ele fala que Deus o chamou um para apóstolos, outro para evangelista. Então, cada um departamento, cada um ser humano, cada um que Deus chama, tem um chamado específico. Às vezes, tem um irmão que ele é porteiro, mas ele faz aquele serviço da portaria com excelência. Não é porque ele é porteiro que ele é menor do que o pastor. Não, de maneira alguma. Ele tem a mesma importância no reino, ele tem a mesma importância no ministério, né? Tem pessoa que fala, eu quero ser diácono, mas diácono fica só em pé o culto inteiro. Gente, é um grandíssima a importância, o valor do diaconato, da diaconia da igreja. É eles que assessoria o pastor aqui durante o culto, né? Na verdade, o diaconato é o que mais trabalha na igreja. A gente observa os nossos diáconos aqui, eles ficam em pé o culto todo, dando assistência ao culto, dando assistência à igreja, né? Então, é o chamado. Então, não importa o que você está fazendo no reino,
Tem pessoas que Deus levanta, Marcos, apenas para limpar a igreja. Ela gosta de fazer aquilo ali, ela gosta de, se ela vê um papel no chão, ela tem prazer de ir lá catar. Então, para Deus é o mesmo valor, tem a mesma significância, tem a mesma importância. Está compreendendo? Porque não é apenas o músico que canta bem, o músico que toca bem, o pastor que prega bem. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você está servindo Ele com excelência, né? Você está sendo chamado, você está dando conta do seu chamado. Tem chamado, tem pessoas, se você colocar ele para poder pregar, ele não vai saber pregar, porque o chamado dele não é pregação, mas ele é um excelente diácono. Ele faz a diaconia dele com excelência. Então, para Deus, ele tem a mesma importância do que o pastoreio. Então, é chamado mesmo. Mas cada um tem que ser aquilo que Deus colocou. E honrar o Senhor com excelência. Tudo que for fazer para o Senhor, faça com excelência. Dá o melhor. Porque Deus está contemplando tudo. Isso mesmo. E a pessoa, o chamado que a pessoa tem, talvez, de ensino. E tem pessoas, eu conheço mesmo, pessoas que têm um chamado de ensino, mas têm batido a tecla no ministério pastoral. O que o pastor daria de conselho para essas pessoas que estão almejando o pastoreio, mas o chamado dela é outro, totalmente diferente, e ela está insistindo em buscar esse ministério que talvez Deus não colocou para a vida dela? Na verdade, mamãe, eu vou te falar que algo aqui agora muito, muito forte, que talvez pessoas que estão nos assistindo podem ficar até um pouco chateado comigo. Tem muito pastor que às vezes não é chamado para ser pastor. A gente ensina aqui, você é testemunha disso. Nós ensinamos que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que cheirar a ovelha. Ele tem que amar aquilo que ele faz. Ele tem que visitar. Ele tem que acompanhar. Ele tem que se compadecer com a dor da ovelha. Ele tem que sofrer junto com a ovelha. Então, a pessoa que está pastoreando e ele não faz isso, ele não pode falar que é pastor. Não pode ser chamado de pastor. Por quê? Ele não tem um chamado de pastoreio. Às vezes ele é um excelente pregador. Às vezes ele é um excelente, como você disse, professor da escola bíblica dominical. Mas o chamado dele é específico para a escola bíblica dominical. Se eu colocar ele para pastorear, eu vou matar o ministério dele. Por quê? O ministério dele não é pastoreio. O ministério dele é ser professor, ser mestre. Nós temos pessoas aqui na igreja hoje que ele dá uma aula excelente, ela dá uma aula maravilhosa. Por quê? É o chamado, é dom que Deus o capacitou, que Deus chamou específico para aquilo ali, para ministrar aquilo ali. E quando você quer colocar essa pessoa que é chamada para ser mestre, para ser professor, você colocar ele em outro departamento, ele não vai render tanto como ele poderia render lá. Por quê? Deus chama um para cada projeto específico para cada um. Ninguém vai ser igual a ninguém. Nem todo mundo vai ter dom de pastorear. Pode até pastorear, mas não vai pastorear com excelência. Porque pastor ele tem que gostar. Ele tem que amar aquilo que faz. Ele tem que, muitas vezes, irmão Marcos, chorar sozinho. Muitas vezes ouvir alguma coisa de algum irmão, visitar alguém e aguentar aquilo ali e sofrer junto com aquele irmão. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, que Jesus falou assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, muitos não estão dispostos a pagar o preço da vida pelas ovelhas. Muitos não estão dispostos de, às vezes, de madrugada, alguém te telefonar e você sair de casa para ir lá socorrer aquela pessoa. E falar, isso aqui não é meu chamado, não é para mim isso aqui. Não, se você é pastor, é sua ovelha, é sua obrigação de cuidar, porque o bom pastor, ele cuida. Isso mesmo. E pastor, tem pessoas que têm um chamado para missões, quer ser um missionário, mas o primeiro ato missionário que ele quer ir para a África. O que o senhor fala sobre isso? Isso é muito interessante. É o que a gente ensina muito aqui também. Isso é muito interessante porque tem pessoas que falam assim, eu sou missionária, eu sou missionário tal. Mas ele não conseguiu ganhar nem a rua dele para o Senhor Jesus ainda. Ele quer ir para a África, ganhar lá na África. Não. A nossa igreja começa dentro da nossa casa. Ganhe seus vizinhos primeiro, ganhe sua família primeiro, faz missões em casa, faz missões na sua igreja local. Ontem nós tivemos um trabalho maravilhoso com a irmã Daiane na praça, um culto de missões na praça do bairro Grama.
estava lá evangelizando, pregando a palavra de Deus. Isso é missão. Vamos fazer aqui primeiro. Vamos rebanhar primeiro o nosso bairro. Vamos rebanhar primeiro, depois dos bairros, os bairros vizinhos. Depois dos bairros vizinhos, a nossa cidade. Depois da nossa cidade, o nosso estado. Depois do nosso estado, o nosso Brasil. Vamos fazer missões aqui dentro. Não adianta eu querer ir lá para a África, se lá já tem tantos missionários, nada contra, e se a minha família está toda perdida. Se a minha família está indo para o centro de macumba. Se a minha família está indo lá no catolicismo. Não. Vamos primeiro fazer missões dentro da nossa casa, dentro da nossa família primeiro. Para depois sim, se possível, se for projeto de Deus, se for propósito do Senhor, nós vamos para a África, vamos para outro lugar, para outros países, né? Porque a gente se fala muito em África, se fala muito em sair do país para fazer missões, sendo que dentro do Brasil tem muitas almas que o Senhor ama e o Senhor quer resgatá-las, trazer para a presença dele. É isso mesmo. Pastor, um pequeno testemunho de vida, o pastor já conhece, mas tem algumas pessoas que talvez não conheçam. Eu também vim do catolicismo e hoje por Deus mesmo que foi me mostrando o caminho que eu devia seguir. E eu tenho visto que a cada dia Deus tem me mostrado aos poucos o chamado que o Senhor tem me colocado. Assim como eu creio que na vida do pastor, aos poucos ele foi enxergando ali a área que o Senhor talvez ia usar ele de forma excelente, com excelência. Eu vejo também que Deus tem trabalhado, porque o irmão era muito tímido. O irmão talvez não imaginava um dia estar apresentando um podcast, não imaginava estar pregando a palavra e o Senhor vai ali mostrando, fala, não, vou te encaixar naquela área, porque naquela área você vai dar fruto. Uhum. Assim como foi na vida do pastor, pelo que a gente viu. Então, o pastor pode dar um conselho para esse irmão que está aqui na igreja do Evangelho Quadrangular Avenida e aquelas outras pessoas que estão participando hoje do nosso primeiro podcast, um conselho para ele poder enxergar aos poucos aquilo que Deus quer fazer na vida dele, a forma que Deus quer usar ele. Então, Deus ele sempre fala no nosso coração. Só que às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade do próprio Deus, né? Porque o ser humano ele é muito focado nisso. Ele acha que fazendo a vontade dele está agradando a Deus. Não, vamos fazer a vontade do Senhor primeiro, né? Como nós falamos no início aqui, eu nunca imaginava estar pastoreando, né? Mas sempre quando eu comecei a ser pastor auxiliar, e graças a Deus, Marcos, que eu sempre falo, ontem mesmo eu estive conversando com o pastor Roberto, o meu ex-pastor, né, digamos assim, e nós estávamos falando assim, poxa, eu fui um excelente auxiliar, né? O que eu poderia fazer lá, eu sempre fazia. Eu nunca disse não para ele. O que precisava de mim, qualquer área que precisava de mim, eu estava sempre me colocando à disposição do reino, porque eu sempre acreditei que aquilo que eu fazia, eu não estava fazendo para o pastor, mas para o Senhor. E Deus estava contemplando tudo, né? E hoje eu tento tratar todos os nossos obreiros da mesma maneira, tratar com respeito, com zelo, mas sempre tentando ensinar a cada um no seu devido lugar, no seu chamado, porque às vezes a gente quer fazer aquilo que nos apraz. É assim que a Bíblia diz. Nós somos muito focados naquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer. Ah, eu gosto de cantar. Então, é de Deus eu cantar? Peraí. O que Deus quer para mim? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Né? Não quer dizer que eu gosto, é que é a vontade de Deus para mim. Ah, eu gosto de pregar. Quer dizer, só porque eu gosto de pregar, Deus vai me chamar para ser pastor? Não. Então, cada um tem seu chamado específico e Deus usa todos de maneira diferente. Né? Ninguém é igual a ninguém. Mas nós temos que estar sempre atentos, ouvir a voz de Deus. Não ouvir o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do ser humano ele é enganoso. Isso mesmo. Pastor, e outra coisa, a pessoa que tem o seu chamado, ela já entendeu que o chamado dela é o pastoreio. Qual é o momento que o senhor coloca que essa pessoa deve buscar um curso teológico? Porque hoje a gente vê muitas pessoas que são pastores, a gente sabe que o ministério pastoral, quem dá é Deus, o chamado, mas é necessário que tenha um preparo.
é necessário que ele tenha um curso para aprofundar mesmo no conhecimento da palavra. Qual o momento que o pastor coloca assim, esse é o momento exato para ele ingressar no curso teológico? Então, a nossa igreja, graças a Deus, ela tem um Instituto Teológico Quadrangular. Nós conhecemos como ITQ, na sede democrata ali. Então, isso é muito bom. Né? Não somente quem quer ser pastor, quem acha que tem chamado para ser pastor, mas todos aqueles que amam a palavra de Deus e quer conhecer a Bíblia, quer conhecer a palavra do Senhor, né, corretamente, eu sempre aconselho a estudar. Faça o curso teológico, vai para o ITQ, né? Na nossa igreja a nossa igreja é riquíssima em conhecimento, né? Lá você vai conhecer muito sobre a palavra de Deus, vai conhecer mais sobre a história da nossa igreja, que a nossa igreja é uma história linda, uma igreja tem uma história maravilhosa, né? Da fundadora Aimee. Então lá você vai aprender a palavra genuína, porque hoje tem muitos cursos online que você não sabe quem é que está dando o curso online, mas você procura sempre, nós temos sempre que procurar um curso que realmente ensina a verdadeira palavra de Deus, né? Para que nós possamos ter todas as nossas dúvidas e crescer na graça, crescer no conhecimento, como diz a palavra de Deus. Isso mesmo. E pastor, e também tem pessoas hoje que fica sem jeito de chegar até o pastor e falar assim, ó pastor, eu estou vendo que o senhor quer trabalhar em tal área comigo, mas eu não sei como que eu devo agir, como que eu devo fazer. Qual é a liberdade que o pastor tem que dar para essa pessoa chegar nesse crescimento? Então, essa pessoa que se sente assim, ela não precisa ficar com receio, né? Chega até o pastor, né? Conversa com ele, pastor, eu acho que o meu chamado é esse, nessa área específica assim, eu gosto de fazer isso, e conversar, né? Conversar, e nós vamos orientar de acordo com o chamado daquele irmão ou daquela irmã, né? Porque nós precisamos o quê? Ouvir pessoas. Como que nós vamos delegar algum cargo para alguém se a gente não sabe o que aquela pessoa gosta? Qual é o chamado daquela pessoa? Então, primeiro, ela não precisa ficar com timidez, né? Nós sempre falamos aqui, irmão Marco, que o nosso gabinete ele é aberto para todos. Não é gabinete do pastor, não, é o gabinete da igreja. Então, toda a igreja tem acesso, pode ir lá, perguntar, né? Pedir conselho, pedir orientações, porque quando você é bem orientado, você vai fazer aquilo que você gosta e aquilo que Deus te chamou e você vai render muito mais, você vai crescer naquele departamento. Isso mesmo. E aí, pastor, então estamos chegando à reta final do nosso primeiro podcast. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para toda a igreja, para todas as pessoas que participou junto conosco. E eu queria que nesse momento o pastor fizesse um convite para aquelas pessoas que estão fora da igreja, mas que estão ouvindo esse nosso podcast, a participar de um culto aqui conosco. Nossa igreja aqui em Grama, graças a Deus, estamos crescendo cada dia mais, né? Para resumir aqui rapidinho, né? Quando nós começamos na igreja lá, sem desmerecer os pastores anteriores, jamais a gente quer tirar proveito disso, mas nós assumimos a igreja ali que tinha umas cadeirinhas branquinhas, né? E apenas aquilo ali, e nós determinamos, pela fé, confiando em Deus, que eu me lembro um dia, nós temos um irmão Luiz aqui, um senhor de idade, abençoado na obra, um homem que não falta um culto, irmão Luiz, e Luiz Rosa, um homem abençoado. E eu me lembro que um dia ele caiu, eu fui sentar na cadeira lá, a cadeira já estava um pouco velha, ele caiu no chão, e eu fiquei preocupado, eu do altar vendo aquilo ali, falei, meu Deus do céu, não pode ficar assim. E nós fomos na fábrica, fizemos aquelas 60 cadeiras mais antigas lá, né? Colocamos lá, falei, irmão Luiz, agora nunca mais você vai cair da cadeira, pode ficar tranquilo, pode participar do culto tranquilo. E depois disso vem mais, compramos mais 100 cadeiras, já está ficando pouca, para a glória de Deus, né? E a tendência é essa. Então eu convido todos vocês, se você gosta da palavra de Deus, gosta de uma igreja séria que prega a palavra de Deus, né? Vem para cá, né? Avenida Juiz de Fora 895, aqui tem amplo espaço, estacionamento gratuito,
né? Para você guardar o seu carro, guardar a sua moto. Você pode vir aos domingos às 7 da noite, né? Conhecido como 19 horas. Você pode vir e você, com toda certeza, você vai sair daqui abençoado pelo poder de Deus, né? Você vai ouvir uma palavra genuína, uma palavra vinda direta do Espírito Santo de Deus, porque nós que somos muito zelosos, você tem testemunhado aqui, nós aqui somos muito zelosos com a palavra de Deus. Você vê que o cuidado que nós temos com a palavra do Senhor aqui, e graças a Deus, cada dia estamos crescendo, né? Hoje, meu irmão Lucas brincou comigo hoje, pastor, quase todo mês o senhor está apresentando gente na igreja. Hoje nós vamos apresentar mais uma família aqui, a irmã Wanda, né? Vai ser apresentada hoje, uma mulher de Deus, que está vindo para somar conosco aqui hoje, vai ser apresentada hoje à noite também. E estamos aí cada dia mais crescendo para a glória de Deus, mas tem espaço para você que está em casa nos assistindo, ou que vai assistir mais tarde, tem sempre espaço para mais um aqui. É como diz a pastora Amanda, né? Venha ser família com a gente, porque aqui é a igreja de verdadeiramente da família. Se você chora, nós choramos juntos. Se você se alegra, nós alegramos juntos. Aqui verdadeiramente é a igreja da família. Venha comprovar isso, né? Falando assim, Marcos, a pessoa pode dizer assim, é só marketing. Não, venha aqui, venha comprovar se verdadeiramente o que nós pregamos, o que nós falamos é verdadeiro. Pode vir cá provar e você vai se surpreender, tanto com a palavra, tanto com a presença de Deus e tanto com as nossas atitudes, que nós está ensinando aqui a amar pessoas de verdade, Marcos. Como Jesus nos amou. É possível amar com o amor de Cristo. É possível. Sem interesse no que a pessoa tem, mas amar a pessoa pelo aquilo que ela é. Ela é filha de Deus. Amém. Irmão Samuel, tem alguma pergunta aí no Instagram? Não? Então, eu posso falar que eu também fiquei apaixonado com a igreja quando eu cheguei na igreja. Então, todos os ministérios que eu passei, eu me senti abraçado, eu caminhei, mas a própria palavra de Deus fala que um planta, um rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, quando eu cheguei aqui no ministério, eu senti acolhido, abraçado. E você que está longe e quer estar buscando uma igreja, um ministério, vem para o Evangelho Quadrangular, a Avenida. Eu sou a prova viva desse amor. Amém? Então, o pastor vai fazer uma oração agora, encerrando o nosso podcast. E eu quero já deixar o convite para o nosso próximo podcast, que você que está acompanhando as nossas redes sociais, você vai ver o qual próximo será, que provavelmente será no próximo domingo. Estaremos aqui com mais uma pessoa para trazer mais conhecimento da palavra. Amém? O pastor vai fazer essa oração e desde já agradeço a oportunidade de estar junto com você nesse domingo e agradeço também a oportunidade que o Senhor está nos concedendo da gente ter esse bate-papo aqui dentro da palavra. Isso é muito importante para o crescimento da igreja, né, pastor? Eu queria te agradecer também, Marcos. Você chegou empenhado na obra, junto com a irmã Zana, né? Seus meninos agora estão somando também, né? Eu queria agradecer a você e a sua esposa pelo carinho que tenho ministrado aqui a palavra de Deus conosco, pelo respeito, né? E pelo tudo que você tem feito na obra de Deus conosco aqui. Então, eu queria te agradecer a você. Agradecer também a Osana, sua esposa, os seus filhos, né? A sua menina me vê, quase que ela me derruba, ela me abraça tanto, né? Ela tenta me levantar. E o carinho que vocês têm conosco, esse carinho de família. Carinho de família, amor de família. Então, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém. O pastor pode fazer uma oração por nós? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando a live, todos vocês que estão acompanhando esse podcast ao vivo aí e que vai ver depois. Te convido a colocar a mão sobre o teu coração e fechar os teus olhos. Agradecer a você, muito obrigado. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas também através do Instagram, com esse vídeo, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada família. E através das nossas vidas agora, nas nossas orações, que eu possa entrar, Espírito Santo, na vida de cada um, na casa de cada um. Meu Pai, se essa casa tiver, ó Pai querido, precisando de uma ajuda, de um socorro, meu Deus, Tu és um Deus de perto e Deus de longe também. Alcança essa família, alcança esta casa, Senhor. Que eles possam compreender a grandeza do Teu amor para cada um, Senhor. Que ele possa compreender que cada um deles é importante no Teu reino, é importante na Tua casa, é importante na Tua obra. E o Senhor Jesus um dia morreu em favor de toda a humanidade, Pai. Então nós te pedimos a Tua bênção sobre esta família.
te pedimos a tua proteção sobre esta casa, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, a irmã Usana está com uma pergunta: como descobrir qual é mesmo? Para exercer o chamado pastoral. Na verdade, isso aí é amor, né? Demonstrar amor para com o povo, para com as ovelhas, né? Eu me lembro que um dia eu falei com o Senhor Jesus assim: Senhor, me ensina a amar as pessoas como o Senhor ama. Me ensina a amar as pessoas como o Senhor ama. Porque não adianta você falar de amor se você não ama de verdade. Porque falar de amor é muito fácil, irmão Marcos. Falar de amor qualquer um pode falar. Como diz um amigo meu, falar até papagaio fala. Né? Porque falar é fácil, de amor. Mas Deus não está preocupado no que você fala. Está preocupado se você fala que ama e se as suas atitudes demonstram que você ama mesmo. Então, o verdadeiro pastor, o verdadeiro chamado de pastor, primeira coisa, ele tem que amar pessoas. Sabe? Ele tem que se compadecer com as pessoas. Ele tem que ter paciência com as pessoas. Né? Quando você ama, você tem paciência. Você não sai julgando da primeira coisa que você vê. Você vai analisar, você vai orar, você vai se compadecer. Você vai fazer de tudo para que Deus entre através de você na vida daquela pessoa. Então, a primeira coisa que um pastor deveria ter é o verdadeiro amor. O amor de Deus. Pedir, Senhor, coloca em mim o teu amor. Como o Senhor ama aquela pessoa, eu quero amar também. Então, o verdadeiro pastor tem que ter esse discernimento de amar, amor. Amém. Então, irmã Usana, já está aí a sua resposta. Se esse é o seu chamado, procure buscar um curso teológico. Amém? Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Então, quer ser pastor, quer pastorear, quer descobrir seu chamado, vai para o curso teológico, né? Vai lá na sede democrata, faz sua inscrição lá no ITQ a partir de janeiro, agora já está começando, né? Estamos no finalzinho do ano. Em janeiro, faça sua matrícula lá, pega a carta, o pastor tem que autorizar, o pastor vai conversar com essa pessoa primeiro, ver se é isso mesmo que ela quer, e através disso nós vamos autorizar. Sem a assinatura do pastor, ela não pode entrar no curso teológico. Então, ela vem, conversa com a gente vai autorizar ela vai fazer o curso do teológico, né, o ITQ, como nós chamamos, e vai ser bênção de Deus na quadrangular também crescer conosco. Amém, amém. Aqui, então, estamos encerrando o nosso primeiro podcast. Foi muito proveitoso. Eu já estou saindo daqui com a certeza que eu vou descobrir o meu chamado. Assim como várias pessoas estão participando, tenho certeza que hoje ela descobriu que Deus já está falando com ela há um tempo e ela que está sendo reluzente. Então é isso que o Papo Pode Crente ele quer trazer para você, dentro da palavra. Amém? Tenha um ótimo domingo e até a próxima. Deus abençoe a todos.